Silva com mais uma aula de literatura para vocês. E esta aula é importantíssima. Por quê, professor? Porque desde a fundação, desde que surgiu o Enem, na prova de linguagem, códigos e suas tecnologias, nós temos questões relacionadas a um período da literatura. Esse período é o modernismo, tá bom? Então, a possibilidade de você encontrar alguma questão sobre o modernismo na sua prova deste ano é muito grande, tá bom? Muito grande mesmo. Professor, na prova de 2019 teve questão de modernismo? Teve. Na prova de 2018? Teve. 17, 16, 15? Tivemos. Então a possibilidade de ter questões relacionadas ao período moderno é muito grande. E eu vou falar de todo o modernismo português e o modernismo brasileiro para vocês, principalmente o modernismo do Brasil, tá bom? Então fique atento a isso, tá bom? Então olha só, para começo de história, vamos falar de Portugal. O modernismo e o romantismo são os únicos períodos que são divididos em gerações. Essas gerações também são conhecidas como fases, tá bom? Então momentos, fases, gerações, a gente usa essa nomenclatura, então não fique assustado, tá? Olha, assim como no romantismo nós tivemos 3 gerações, no modernismo português também nós temos 3 gerações. Então, primeira, segunda, terceira geração, tá bom? Essas gerações, elas são marcadas. Nós temos a primeira lá em 1915, a segunda em 1927 e a terceira em 1940. Apesar que alguns livros afirmam que foi em 1939. Aqui a gente vai usar 1940, tá bom? Então o que acontece? Primeira, segunda e terceira geração em Portugal. Professor, e o modernismo no Brasil? Nós também tivemos 3 gerações. Olha, nós tivemos a primeira, a segunda e a terceira. A primeira nós conhecemos bastante, tá? Talvez seja a geração moderna mais conhecida, que é de 1922, né? Vamos falar dela já já. A Semana de Arte Moderna de São Paulo, lá em 1922, né, em São Paulo. A segunda, que eu gosto demais. Se hoje eu sou professor de literatura, muito se deve à geração de 30, tá bom? E a última, 1945, certo? Então, o modernismo português possui 3 gerações e o modernismo brasileiro possui já 3 gerações, tá bom? Isso é importante. Também é importante você saber como é conhecida cada uma dessas gerações, tanto em Portugal como no Brasil. A primeira geração em Portugal ficou conhecida como Orfeu. Por quê? Vem da revista Orfeu, do mito de Orfeu, não olhar para trás, certo? Essa geração Orfeu, ela tem nada mais, nada menos do que o grande Fernando Pessoa, que escreveu Mensagem, tá? Os seus heterônimos, Flor Bela Espanca, Mar de Sá Carneiro, tá? Coalmada Negreiros. Então nós temos a geração Orfeu, que negava o passado, por isso se chama Orfeu, nega o passado, não olha para trás, tá bom? A segunda geração se chama Presença, certo? E a terceira, neorrealista. A terceira geração, tá? Então, a segunda se chama Presença, porque também vem de uma revista, a revista Presença, tá? Que busca dar continuidade aos valores, aos ideais de Portugal, da revista Orfeu, tá? E a última, neorrealista, lá em 1940 ou 39, uma obra muito importante. Nós temos Gai Belso, do Alves Retórico, tá? Que marca essa geração. Então, modernismo português, nós temos 3 gerações, cada uma com suas respectivas características, cada uma com suas respectivas obras e autores, contexto histórico. Então, é importante que você busque isso para que você tenha consciência, caso isso venha a ser cobrado na prova Enem 2020. Ok, alunoeiras? Vamos para o modernismo do Brasil? Vamos lá, professor, vamos falar do modernismo do Brasil, já que ele é tão importante. A primeira geração, como eu falei para vocês, nós temos a inesquecível
Semana de Arte Moderna de São Paulo, lá de 1922, tá? Em São Paulo, 1922, no Teatro Municipal, no dia 13 de fevereiro de 1922, no dia 15 de fevereiro de 1922 e no dia 17. É importante que você saiba que a semana, dois mitos que a gente tem que derrubar logo sobre a primeira geração do modernismo no Brasil, sobre o evento, a Semana de Arte Moderna de São Paulo. Qual é, professor? Primeiro, a Semana de Arte Moderna de São Paulo não foi uma semana, foram apenas 3 dias, tá bom? E um dos mitos que o aluno, infelizmente, comete esse erro. A Semana de Arte Moderna de São Paulo não foi um sucesso. A Semana de Arte Moderna de São Paulo foi um fracasso. Professor, como assim? Um fracasso em todos os aspectos que você puder imaginar. Então, toda e qualquer questão de literatura que falar que a Semana de Arte Moderna de São Paulo, que a primeira geração do modernismo foi um sucesso, ela estará equivocada. Foi um fracasso, tá bom? Então, nós temos os Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o grande Manuel Bandeira escreveu Libertinagem, tá? Nós temos o livro Marco na Rima, do Mário de Andrade, de 22, a primeira geração do modernismo. É importante também que eu diga que a pintora artista plástica, Tarsila do Amaral, ela não participou da Semana de Arte Moderna. A Tarsila do Amaral, que pintou Abapuru, certo? Aquele ser andrógeno, né, de cabeça pequena, os membros, os braços, né, gigantes, não é? Todo deformado. Nós temos, de 1908, a Tarsilinha Meu Amor não participou da Semana de Arte Moderna. Ela veio da Europa e depois ela aderiu aos ideais de 22, tá bom? Então, essa foi a Semana de Arte Moderna de São Paulo. Você pode ver que eu me prolonguei um pouco nela, porque ela foi muito importante, foi radical. Tá? É um nacionalismo crítico, chamamos Marco na Rima, é um nacionalismo crítico, tá bom? Olha a geração de 30, o meu xodó, é a geração que eu mais gosto. Eu me tornei professor de literatura devido à geração de 30. Professor, o que tem nessa geração de 30 que chamou sua atenção? Olha, geração do Nordeste, certo? Fala dos problemas, os escritores do Nordeste buscam resolver os problemas sociais. Professor, fale algum desses escritores. Olha, nós temos o Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas. Se você está assistindo essa aula e nunca leu Vidas Secas, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Eu sinceramente não sei, porque Vidas Secas é uma leitura obrigatória, certo? Escreveu, além de Vidas Secas, que é a história de uma família de retirantes, a baleia, meu Deus, a baleia. Olha o capítulo de Dom Casmurro do Machado de Assis e a baleia de Graciliano Ramos são as personagens, uma das mais conhecidas da literatura brasileira, tá bom? O menino mais velho, o menino mais novo, Fabiano, sim, a Vitória, certo? Então, é uma obra de Graciliano Ramos. Nós ainda temos a Raquel de Queiroz, Meu Amor, que escreveu o 15. Nós temos a Cecília Meirelles, nós temos o Carlos Drummond de Andrade, tudo na geração de 30, tá bom? Nós temos o Vinícius de Moraes, tá? Então nós temos uma gama de autores que você tem que conhecer, tá bom? Só para você ter ideia, fechando já a geração de 30, nós temos Jorge Amado, Baiano Sensual, que certamente você já assistiu algo dele, você já viu um filme, uma minissérie na TV, escreveu Tieta do Agreste, escreveu Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus 2 maridos, tá? Tudo de Jorge Amado, da geração de 30. Então nós temos José Lins do Rego, com Menino de Engenho, tá? A Bagaceira, do José Américo de Almeida, um livro muito bom. Então, geração de 30. Olha como a gama de escritores em 30 é importante que você conheça, tá bom? E 45, que é o nosso pós-modernismo, tá? Que nós temos autores magníficos. Professor, destaque pelo menos 2, 3 aí, ó. Nós temos o Ariano Suassuna, que escreveu o Alto da Compadecida, do Chicó, do João Grilo. Certamente você assistiu esse filme, uma das melhores adaptações da literatura para o cinema. Nós temos Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Nós temos a Clarice Lispector, que escreveu A Hora da Estrela, da Macabeia, Meu Amor. Quando eu tiver uma filha, o nome dela vai se chamar Macabeia. Olha o livro bom da Hora da Estrela, bicho. Deixa eu dar um spoiler para você. É um spoiler, né?
a Macabea vai morrer no final. Oh, rapaz, infelizmente ela morre no final, tá bom? Nós temos o João Guimarães Rosa, que escreveu Grandes Sertões Veredas, tá? Então, olha a gama de autores. Será que o Enem vai passar, vai produzir uma prova e vai deixar isso? Vai cobrar para você sim, eu cobraria sem dúvida alguma. Então, este é o modernismo do Brasil, esse é o modernismo português. E para a gente fechar, eu não posso deixar de falar isso para vocês. Ó, professor, as vanguardas europeias e aqui também, ó, tá? Olha só, no Brasil, nós temos o pré-modernismo que vai de 1902 a 1922, com a Semana de Arte Moderna em São Paulo, certo? O pré-modernismo que só ocorreu no Brasil, ele não influenciou o surgimento do modernismo no Brasil. Professor, e quem influenciou o surgimento do modernismo no Brasil? Foram as vanguardas europeias, o cubismo, o surrealismo, o expressionismo, tá? O surrealismo, eu já falei. Então, essas vanguardas influenciaram tanto o modernismo de Portugal como o modernismo do Brasil, tá bom? Não foram o período do pré-modernismo, que é o período de transição, tá bom, pessoal? Então, esses ganchos aqui que eu deixei, é importante que você busque conhecer, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!